Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Portal da Bíblia. Vamos a mais uma oração da manhã. Graças a Deus que podemos estar aqui, que temos essa oportunidade, porque foi Ele quem nos trouxe aqui, amém? Hoje nós iremos orar, então deixe seus pedidos de oração aí embaixo, comenta aí embaixo os seus pedidos de oração, enquanto eu estou falando aqui, para que nós possamos apresentar esses pedidos a Deus, porque eu tenho certeza que Ele ouvirá as nossas orações. E hoje eu quero falar com você, antes da nossa oração, como de costume, eu quero falar com você sobre valorização. Tem muitas pessoas que estão passando por essa situação que eu vou falar e eu preciso que vocês ouçam essa mensagem, que vocês apliquem isso na vida de vocês, porque se você não estiver fazendo isso, você está desagradando a Deus. E eu estou falando isso porque eu leio os comentários que vocês postam aí, né? Os pedidos de oração. Eu queria trazer um alerta para vocês sobre esses pedidos. Porque muitas das vezes as pessoas não estão olhando a situação como Deus olharia. Então, antes da nossa oração, eu quero ler um versículo para você, porque a gente sabe que nós precisamos orar, mas nós também precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque isso é essencial para a vida de qualquer cristão. A gente não vive só de comida, a gente precisa tomar água, você já reparou? A gente não vive só de comida e água, a gente precisa respirar, você já reparou? E a vida com Deus é da mesma forma. Esse texto que eu vou ler para a gente está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Mas já peço a você, deixe seu gostei, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho que tem aí. Quando você clicar em inscrever-se, do lado tem um sininho que você vai clicar em todas, porque aí todas as notificações dos vídeos que a gente postar aqui você vai receber. E aí você vai poder orar a hora que você quiser, não só quando você receber a oração no grupo do WhatsApp. O nosso texto de hoje diz assim, 1 Samuel 2:30. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Por que eu estou lendo esse texto? Como que é a história desse texto aqui? Havia um profeta, um sacerdote chamado Eli. E Eli, ele cuidava ali do templo do Senhor e tudo mais. Foi ele quem ungiu Samuel. E Samuel foi quem ungiu o rei Davi para ser rei, né? Então, só para você entender a história. E Eli tinha alguns filhos, só que esses filhos eram rebeldes. E Eli, sendo uma autoridade entre o povo, ele via os filhos dele fazendo bagunça, profanando o templo do Senhor. E sabe o que Eli fazia? Nada. Ele só observava e os filhos dele faziam o que queriam. Aí o povo via a má conduta dos filhos de Eli e Eli não fazia nada. E aí Deus manda essa mensagem, né? Eu prometi à família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Ou seja, vocês poderiam estar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Ou seja, Deus mudou de ideia sobre aquilo que falou sobre Eli, por causa que Eli não teve uma boa conduta diante dele. O que a gente aprende com isso, meu irmão? A gente aprende que os filhos de Eli faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Só que Eli também foi punido porque ele não se posicionou. E eu acredito que isso se aplica a várias áreas da nossa vida, como por exemplo no relacionamento. Porque se no seu relacionamento acontece alguma coisa que não está agradando ao Senhor, e você não faz nada, Deus não vai se agradar de você. Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os filhos de Eli faziam coisas que não agradavam ao Senhor, mas Eli não se posicionava. Então, se acontece coisas no seu relacionamento e você, que sabe que tem que se posicionar, não se posiciona, Deus não vai se agradar de você. Deus vai condenar a sua atitude, a sua conduta. Por exemplo, o marido vai lá, curte fotos de mulheres no Instagram, de mulheres assim, de forma vulgar e coisas desse tipo. Aí você vê aquilo lá e você, normal. Aí você vê seu marido com amizade com uma mulher lá. Você até se chateia, fica com ciúme, mas tá tudo bem. Você não tem como mudar isso mesmo, né? Você pensa isso. Aí o seu marido, sei lá,
ofende sempre você, é carrasco, e você aceita aquilo e vive com aquilo. Deus não vai se agradar do seu marido por causa da conduta dele, mas ele também não vai se agradar de você se você não se posicionar. Porque se você tolera tudo isso, você não está agradando a Deus. Se você tolera uma pessoa te ofender, te magoar, desonrar o relacionamento que ela tem com você, você não está agradando a Deus. E fica a dica para quem namora: se seu namorado faz isso, toma cuidado. Se no namoro tá assim, imagina quando casar. Toma cuidado, depois você não reclama que as coisas não estão indo bem, entendeu? Pensa bem nisso. Mas voltando aqui para quem é casado, especialmente, ou para qualquer tipo de relacionamento que acontece esse tipo de coisa, a gente tem que vigiar. Deus não se agrada do divórcio. É claro que não. Você casou é para ficar casado, mas o casamento é feito em 3. É feito entre você, o seu cônjuge e Deus. Se Deus sempre faz a parte dele, beleza? Então vamos tirar Deus aqui, porque Deus está sempre fazendo a parte dele. Mas se o seu cônjuge não faz a parte dele, como que o relacionamento vai dar certo? Será que você tem que viver um relacionamento assim? Ou será que você tem que lutar pelo seu relacionamento, buscar Deus? É claro, você tem que fazer a melhor coisa que você puder fazer. Você tem que ser a melhor pessoa que você puder fazer. Se o outro não mudar, quem tem que mudar é você, e você tem que sempre ser a sua melhor versão. Mas tem situações que passam do limite e a outra pessoa não faz nada. Vou te dar um exemplo. Muitas mulheres, infelizmente, elas têm maridos que estão vivendo com outra mulher. E sabe o que elas fazem? Nada. Elas até oram, elas até buscam a Deus, elas até choram e elas sofrem muito. E por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você, porque eu sofro com você quando eu vejo isso. Eu fico muito chateado de ver alguém falando que tá com o marido vivendo com outra pessoa. Já vi homem também falando que minha mulher me largou e tá com outro, e coisas desse tipo. Eu sofro com isso. Mas será que é isso que Deus quer para você? O outro tá vivendo a vida dele com outra pessoa, desonrou completamente o seu casamento, largou você, deixou você na mão, desonrou o compromisso com Deus e com você. E aí você vai ficar, tomara que ele volte, esperando meses, dias, semanas, meses, anos que o outro volte, enquanto o outro está vivendo a vida dele com outra pessoa. Será que é isso que você quer para você? Será que Deus se agrada de você, muitas das vezes, tolerar situações como essa? Porque acredito que essa mensagem é muito importante antes da nossa oração aqui, porque se você tolera coisas como essa, vai continuar se repetindo. Vai continuar se repetindo, Deus não vai se agradar de você, igual não se agradou de Eli tolerar os filhos dele fazer aquilo que queriam. E muitas das vezes você tolera um xingamento. E aí isso volta a acontecer. Sabe por quê? Porque você tolerou. Aí muitas das vezes você tolera não ter a senha do celular. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter, porque você tolerou. Tem coisa que você não tem que tolerar. Tem coisa que é ou você faz isso ou não vai dar certo. Aí você tem que ver o que fazer. Entendeu? Mas fato é, você não pode tolerar esse tipo de coisa. Seja até no seu trabalho, tá? Isso aqui se aplica para várias áreas. Às vezes um chefe carrasco. Um exemplo mesmo é uma pessoa que eu conheço trabalhando, prestando serviço para outra pessoa. E aí essa outra pessoa começou a xingar, literalmente xingar, palavrão, o prestador de serviço, porque um dia o prestador de serviço se atrasou para ir na obra lá na casa dele, porque aconteceu um imprevisto, ele se atrasou. E ele começou a xingar de palavrão. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, sabe o que você faz? Fala para essa outra pessoa, acabou, não faço mais serviço com você, porque eu não aceito as pessoas me tratarem dessa forma. Se você não tem respeito, acabou aqui, encerrou o serviço no meio do caminho. É muito melhor, sabe por quê? A outra pessoa que estava recebendo o xingamento estava passando mal de raiva de ter alguém tão desrespeitoso do outro lado e muitas das vezes ela não poder fazer nada. E aí essa pessoa foi lá, no mesmo dia falou com a pessoa, não faço mais serviço para você, acabou, já era, pá, e resolveu o problema. Agora, se essa pessoa ficar tolerando isso, será que Deus se agrada? Você entendeu? A gente tem que ter os limites de amizade, os limites de brincadeira,
os limites no relacionamento, os limites para tudo. Eu acho que foi o suficiente, né? Eu acho que essa mensagem vai ajudar com certeza você que está passando por situação assim a se posicionar, a se reerguer, porque muitas das vezes você tem a oportunidade de se reerguer, de começar a viver uma nova fase da sua vida. Você, se acontecer algo assim, com certeza você errou também. Então olha para trás, vê aquilo que você errou, seja no seu trabalho, relacionamento, qualquer área. Como que você pode evitar que isso aconteça de novo? Como que você pode ser uma pessoa melhor? Para que aí, numa próxima situação assim, você não venha passar de novo por isso. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos buscar Deus, porque eu tenho certeza que Ele nos ouvirá, nos dará estratégias para lidarmos com situações inconvenientes na nossa vida, com as nossas próprias falhas, que muitas das vezes toleramos determinadas coisas, né? Eu estava até lendo um livro que fala sobre o problema, e esse livro deu um exemplo bom. O problema, ele é um monstrinho verde. Ele é um monstrinho verde. E esse monstrinho verde, quando ele é pequenininho, você fala, tá, você até que vai, né? É um monstrinho verde, é um filhotinho. Então você até ali consegue ter mais paciência, mais tolerância. Só que ali que é a hora de você matar o monstrinho verde. Que aí ele não te causa tanto problema. Só que se você deixa o monstrinho verde crescer, ele vai se alimentando dessas situações inconvenientes, difíceis, e daqui a pouco ele vira um monstrão verde. Aí para você matar um monstrão verde fica mais difícil. Pelo contrário, o monstrão verde pode matar você. É mais fácil cortar o mal pela raiz. Mas se o monstrão verde está grande já, Deus pode te dar estratégias para resolver isso, para se posicionar e para não aceitar essas situações na sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida, Pai. Muito obrigado porque mais uma vez é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos ama, é o Senhor quem sempre nos sustenta com suas fortes mãos. Senhor, que a nossa vida esteja em Tuas mãos, Deus. Que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, Deus, no dia a dia da forma que Te agrada. Que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, nas nossas amizades, em todas as áreas da nossa vida, Deus, que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos. Que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, Deus, com nós mesmos, porque muitas das vezes temos atitudes ruins. Quantas vezes, Deus, eu fiz coisas que eu não queria fazer, mas eu fiz, e eu até tolerei aquilo que eu mesmo fiz, sendo que não era certo fazer. Então que o Senhor me ajude, Pai, a não tolerar mais situações que não Te agradam na minha vida, e que o Senhor ajude o meu irmão para que ele faça o mesmo, a minha irmã, para que ele não tolere mais determinadas situações de sua vida, e para que ele não deixe que isso vá crescendo até destruí-lo, até prejudicá-lo, até machucá-lo muito, mas que o Senhor dê estratégia a cada pessoa que está ouvindo aqui para se posicionar da forma certa, para se valorizar e para valorizar, Deus, o relacionamento que ela tem com o Senhor, porque muitas das vezes nós não posicionamos e o Senhor não se agrada de nós. Muitas das vezes passamos por lutas espirituais e nós não procuramos resolver aquela situação, nós não procuramos como matar o mal pela raiz, e aí nós somos prejudicados por aquilo. Mas nos ajude, Deus, a vencermos essas lutas, essas batalhas, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a estarmos como cristãos que têm postura, Deus, para que nós sejamos diferenciados e estejamos mais próximos de Ti. Que a cada pedido de oração que o meu irmão colocou aí embaixo, que o Senhor possa ouvir, abençoar, agir na vida do meu irmão, para a glória e louvor do Teu nome, da minha irmã. Que o Senhor dê forças, Deus, a essa mulher que muitas das vezes está triste por conta de uma situação do seu relacionamento. A esse homem, a esse namorado que muitas das vezes vai ouvir isso daqui, vai terminar o relacionamento porque ele viu que não é um relacionamento saudável, ele não quer casar assim. É uma namorada. Que o Senhor abençoe, Deus, essas pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor abra a porta de empregos, Pai.
que o Senhor traga prosperidade e quando a prosperidade vier, que essa pessoa possa te honrar, Deus, com dízimos, com ofertas, com gratidão, com atitudes. Pai, nós oramos, te agradecemos, colocamos a nossa família em tuas mãos, a nossa saúde, e pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione em tudo, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento, que Deus abençoe a sua saúde, que Deus te prospere, que Deus te guarde, que Deus te alcance com a misericórdia e com a graça dele. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente. Um forte abraço.